Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera, boa tarde. Oi, boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e espectadores. Uma excelente semana para todos. Vera, sempre com imagens aqui no CBN Brasil, para você que estiver no YouTube, também no Twitter, @CBN Oficial e ainda no Globoplay. Vera, hoje o presidente da Câmara, Arthur Lira, deu entrevista aqui para o jornal da CBN, disse que conversou com o presidente Jair Bolsonaro, que ele se comprometeu a respeitar a decisão da Câmara em relação à PEC do voto impresso, que agora vai a plenário, né, depois de ser rejeitada na comissão na semana passada. Exatamente, Leandro. Ele falou isso, não se sabe se ele acreditou ou se fingiu acreditar, mas é pouco provável que Bolsonaro desista desse assunto, de falar das fraudes eleitorais, ou mesmo de tentar um outro subterfúgio, qualquer outra desculpa para tumultuar tanto o dia a dia da gente até as eleições, quanto o próprio processo eleitoral. Hoje mesmo o presidente fez uma das suas tradicionais falas ali a apoiadores e já disse que sabe que provavelmente a PEC vai ser derrotada no plenário da Câmara, mas atribuiu isso a um convencimento quase mágico por parte do ministro Luiz Roberto Barroso para com os parlamentares, como se a Justiça Eleitoral tivesse, primeiro, algum instrumento mágico e milagroso para convencer um grupo enorme de parlamentares. E outro, se não fosse o governo, ao contrário, que dispusesse desses meios, entre os quais a nomeação de aliados, cargos nos estados, emendas que estão sendo usadas como nunca antes na história deste país. Então, na verdade, o que a gente tem é o fato de que a maioria da Câmara chegou à conclusão de que, olha, vejam só, as urnas eletrônicas são seguras. Todos nós fomos eleitos por esse sistema. O sistema vigora desde 1996 sem nenhuma prova de fraude. E isso está nos atrasando, está atrasando a própria pauta da Câmara. Assuntos que eles, deputados, têm ali como prioridade, inclusive em matéria eleitoral. Então é por isso está prevista para amanhã a sessão que vai finalmente em plenário tratar dessa proposta de emenda à Constituição da deputada Bia Kicis. Deverá ter um voto guia ali do deputado Raul Henry, do MDB de Pernambuco. Ele foi o designado relator lá na comissão, porque o voto do deputado Felipe Barros, que era o relator original, foi vencido. E, geralmente, quando se avoca uma medida ao plenário, ela vem com o mesmo relator da comissão. Então, deverá ser esse deputado. 15 dos 24 partidos com assento na Câmara já se manifestaram contra a possibilidade do voto impresso. Então, a gente pode ter aí um placar bastante elástico, bastante robusto contra a medida obsessão da vida do presidente da República. E aí, de fato, ele vai ter de arrumar um outro pretexto para causar tumulto democrático eleitoral. Mas até lá, ele ainda vai tumultuar bastante. E ele falou que o Barroso é quem pressionou os deputados, né, para votarem contra a PEC do voto impresso, citando que os deputados teriam algo a dever na justiça. Mas aí todo mundo teria que ter algo a dever na justiça, né? Totalmente irresponsável, inclusive, essa fala dele. Já não ajuda que os deputados fiquem a favor do pleito dele, né? Falar que quem votar contra vai ser porque tem o rabo preso. Mesmo porque a própria chapa dele e do Mourão tem um passivo ali na Justiça Eleitoral pelo qual está respondendo. São essas coisas do presidente que ficam entre a birra e a infantilidade, Leandro, porque ele não aceita que a sua tese é uma coisa da sua cabeça e não é algo pelo que a sociedade brasileira como um todo está disposta a lutar, e aí fica arrumando essas desculpas para algo que vai ser uma derrota bastante acachapante, né? Amanhã, mesmo dia em que está prevista a votação da PEC, a jornalista Thaís Oyama informa no UOL que haverá um exercício militar com tanques para levar um convite para uma outra solenidade da Marinha para o presidente da República. Então, esses tanques vão se deslocar
pela esplanada dos ministérios, parando em frente ao Palácio do Planalto, para levar esse convite ao presidente, numa demonstração ali de tentativa de demonstração de força no dia da votação. Se isso de fato acontecer, mostra que o presidente está disposto a qualquer teatro para manter acesa a sua chama golpista ali, essa chama pela qual ele tenta cada vez mais conquistar corações e mentes, inclusive no seio das Forças Armadas, para teses autoritárias, teses antiliberais, teses antidemocráticas, e isso num tempo contínuo que nos separa da eleição, que é uma eternidade, falta 1 ano e 3 meses para a eleição. Isso condena o país em meio à crise, em meio à pandemia, em meio à entrada da variante Delta, desemprego, inflação, ficar discutindo esses temas absolutamente aleatórios e assistindo essas cenas que nos remetem a um longínquo 1964, do qual ninguém, só o presidente, parece ter saudade. Não, e cria uma fumaça, é um carnaval, né, que ele costuma fazer, ele vive disso, né? Ele governa assim, para criar crises, tá né? Sim. Desculpa te cortar, Leandro, mas isso começa a enfastiar até quem era apoiador do presidente. Você tem setores importantes da economia se descolando do presidente de uma forma inédita. Eu escrevi sobre isso no meu blog do Globo, convido o nosso ouvinte a passar lá a ler o texto, porque na Faria Lima, que é esse símbolo, né, eu ponho essa Faria Lima entre aspas, símbolo do capital, né? Do setor financeiro, mesmo do empresariado do setor produtivo, começa a haver um fastio com, de um lado, esse discurso super golpista e mesmo disruptivo, que não tem nenhuma conexão com os problemas que os próprios empresários e representantes do setor financeiro enfrentam no dia a dia, e de outro, um convite a uma gastança que eles acreditavam que o Paulo Guedes seria capaz de conter. O apoio ao Bolsonaro até aqui, mesmo com tantos mortos na pandemia, com essa irresponsabilidade sanitária, com tudo, se devia a uma percepção desses setores de que, passada a pandemia, o Brasil se recuperaria em V, e teria uma super expressiva recuperação econômica que não está se configurando. Primeiro porque a vacinação não foi na velocidade que precisava ir por culpa do presidente Jair Bolsonaro. Segundo, porque a economia segue patinando e o presidente mantém o país preso nessa espiral de loucura. Então isso, para quem tem dinheiro para investir, para quem tem dinheiro de investidores lá fora para investir no Brasil, isso é o pior dos mundos. Ele agora, hoje, provavelmente entregará a MP do tal Auxílio Brasil, ainda sem um valor definido. Então, veja que é uma coisa absolutamente aleatória. Ele pôs na cabeça dele um valor de R$400. Que o ministro se vire... o ministro que se vire para pagar. E aí vale calote de precatório, vale qualquer tipo de pedalada. Se fosse na época da Dilma, que ela tivesse ameaçando dar um calote em todos os precatórios do país, essa mesma Faria Lima, a Bolsa, etc., já estariam em polvorosa. Mas é exatamente isso que o governo Bolsonaro, que se vendeu como liberal sem nunca ter sido, está fazendo. Então, são problemas em todas as searas, problemas muito concretos, alguns que dizem respeito à economia real, e o presidente vive nessa ilusão, nessa fantasia e vai pôr tanque na rua. Então, quer dizer, realmente a gente está vivendo um mundo paralelo, um universo paralelo, por obra e graça daquele que foi eleito para governar o país e que não governa, não trabalha, só faz tumulto. Vera Magalhães, obrigado pela companhia nesses dias. A partir de amanhã, Carlos Alberto Sardenberg estará com Nadédia Calado aqui no CBN Brasil, tá bom? Boa semana para você. Tá ótimo, Leandro. Obrigada a você por essas 2 semanas de conversa aqui e até a próxima. Até.